Para quem dizia que a CPI da Covid ia acabar em pizza, eu acho que essa pizza vai sair um pouco queimada, hein? Porque o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro já estão preparando a sua vingança e tá repercutindo, inclusive, na mídia internacional, que agora tá comentando por que eles não fizeram a mesma coisa com o Trump. Pois é, parece que a CPI da pandemia serviu pelo menos para estremecer a base de extrema-direita, não só aqui no Brasil, como também no exterior, e eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Mas antes, meu nome é Ana Flávia Mourão e você está no canal Rony Teles. Aqui todos os dias nós combatemos essa onda de mentiras e falso moralismo que chegou até a presidência da República. E apenas sentando o dedo no like, se inscrevendo e ativando o sininho, você contribui demais para fortalecer a oposição de esquerda aqui no YouTube. E não se esquece também de deixar o seu comentário para ajudar a engajar esse vídeo. Ontem ficamos com os ânimos um pouco alterados quando soubemos que não iria estar no relatório final os crimes de homicídio e genocídio contra o presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo assim ele foi indiciado por 9 crimes. E desses 9 crimes, a pena mínima que ele pode pegar por eles é de 21 anos e a máxima de até 78 anos. E dá pra ver a importância do relatório da CPI da Covid quando os bolsominions já começam a estremecer na base, inclusive alguns que estão sendo indiciados pelo relatório, como Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, da família. Indiciado pela CPI da Covid, Flávio Bolsonaro quer se vingar de Renan Calheiros. O senador Flávio Bolsonaro vai levar à Procuradoria-Geral da República uma representação contra o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros. O material deve ser protocolado nesta quinta-feira, informa a jornalista Bela Mengali, da Globo. A equipe do filho de Jair Bolsonaro trabalha na peça que deve apontar supostos crimes que serão atribuídos a Renan pela sua conduta no curso da CPI. Ô, gente, é piada mesmo, né? Por isso que ele debocha, porque olha o tipo de coisa que esses caras tentam passar. Olha como é que é a narrativa, a tentativa de enganar a corrupção. Que tipo de conduta errada o Renan Calheiros teve na CPI da Covid. Ele fez tudo dentro das leis, dentro do andamento de uma CPI normal. Sabe? É muita doideira dessa galera. Flávio Bolsonaro acusa o relator da CPI de calúnia, injúria, difamação, entre outros delitos. Quero ver provar, Flavinho. Flávio e seus irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Bananinha, e o vereador Carlos Bolsonaro, foram indiciados no relatório final da CPI, elaborado por Renan Calheiros. Jair Bolsonaro também foi indiciado por diversos crimes, inclusive contra a humanidade. O desespero tá batendo forte no Flávio Bolsonaro, que tá fazendo de tudo para tentar deslegitimar o relatório final da CPI. A gente viu ontem ele dando gargalhadas e dizendo que era assim que o presidente da República ia receber os crimes imputados contra ele no relatório. E agora o Carlos Bolsonaro, que também é um dos indiciados e que corre mais risco que o irmão, porque o Flavinho tá protegido pelo foro privilegiado, mas o Carluxo não tem foro privilegiado, porque ele é apenas um vereadorzinho. E ele tá tremendo de medo. Também tá dizendo aí que vai processar os senadores da CPI. Vamos ver. Citado no relatório da CPI da Covid, Carlos Bolsonaro afirma que vai apresentar denúncia contra presidente da comissão. Oh, meu Deus, é pra rir mesmo. O vereador Carlos Bolsonaro afirmou no Twitter que apresentará uma denúncia contra o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, por suposto crime de prevaricação. A acusação nas redes veio após a leitura do relatório final da comissão, que investigou ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, em que o filho do presidente Jair Bolsonaro foi acusado de incitação ao crime, indicado no artigo 286 do Código Penal. Segundo Carlos, o senador não tomou medidas quando o relator da CPI, Renan Calheiros, teria vazado informações do inquérito sobre os atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal. É aquela coisa, né? Vou acusar eles do que a gente faz. Prevaricação, quem fez foi seu papaizinho, Carluxo. Ele que prevaricou, inclusive ficou comprovado aí, né? Depois do depoimento do Luiz Miranda. O próprio Bolsonaro já tinha admitido isso, falou numa entrevista, inclusive, para a Rádio Gaúcha. Eu mostrei aqui para vocês na época. Ele mesmo assumiu, não, eu sou presidente e eu não tenho obrigação, eu não tenho como saber de tudo que tá rolando e tomar providências imediatamente, ou seja, comprovou que ele realmente sabia que isso estava acontecendo e não tomou providências. Apresentarei denúncia de prevaricação contra o presidente da CPI da Covid ao não tomar providência de cometimento em tese de crime de vazamento de dados de inquérito sigiloso, atos antidemocráticos, cometidos pelo Renan Calheiros.
Apesar de oficiado por meus advogados e tomado ciência, o senador Omar Aziz, que é investido de poderes para oficiar MP, MPF, entre outras autoridades, nada fez, afirmou o vereador. E o seu pai, que nada fez quando descobriu que o Ricardo Barros estava fazendo um esquema bilionário de corrupção e de propina em cima das vacinas, hein, Carluxo? O senador Flávio Bolsonaro também afirmou nas redes que tomará medidas legais após a conclusão da comissão. Nas redes sociais, ele disse que levará à PGR uma representação contra o relator. Gente, é aquela velha história, como eu disse, de vamos acusar eles, acusem-os do que a gente faz, né? E é exatamente isso que o Carluxo e o Flavinho estão tentando fazer. Mais uma narrativa, como diz o Marcos Rogério, da extrema-direita. E enquanto isso, a CPI está repercutindo em âmbito internacional. Lá nos Estados Unidos, eles gostaram do trabalho da CPI e estão questionando por que isso não foi feito também com Donald Trump. Vamos dar uma olhada? CPI da Covid repercute nos Estados Unidos. Por que não fizeram com Trump? Emissores de televisão norte-americanos continuam repercutindo nessa quinta-feira o relatório da CPI da Covid no Brasil, lido nessa quarta-feira em reunião do colegiado instaurado no Senado para investigar a gestão da pandemia pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E aqui eles fizeram um tweet que está em inglês, eu vou tentar traduzir para vocês, uma das mídias lá dos Estados Unidos. Eles disseram: o Senado brasileiro está recomendando que o presidente conhecido como Trump dos trópicos seja incriminado com crimes contra a humanidade por causa do jeito em que ele lidou com a pandemia. Por que os democratas no Congresso não podem fazer a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, no caso? Nas reportagens, Bolsonaro é chamado de Trump dos trópicos, numa alusão ao ex-presidente norte-americano, que, assim como o mandatário brasileiro, também é defensor de posições consideradas como conservadoras e principalmente negacionistas no combate à pandemia do coronavírus, como recomendar medicamentos de eficácia não comprovada pela ciência, não apoiar o uso obrigatório de máscaras, não se vacinar, entre outros. Por fim, os âncoras da emissora norte-americana lamentaram o porquê de o Congresso norte-americano não ter agido da mesma forma com o presidente Donald Trump, republicano derrotado no ano passado por Joe Biden, na sua tentativa de reeleição. Pois é, se a CPI da Covid for dar em pizza, é uma pizza que já foi muito bem servida, porque conseguiu fazer com que a vacinação avançasse muito no Brasil, e hoje a gente tem números muito bons de pessoas vacinadas, já ultrapassando inclusive o próprio Estados Unidos, com mais de 70% da população vacinada com a primeira dose e mais de 50% da população com a segunda dose. Vamos lembrar, eu já falei isso com vocês em várias lives, vamos lembrar que antes da CPI da pandemia o Brasil não conseguia vacinar nem 200 mil pessoas por dia, e depois da CPI, depois os senadores cobrarem, convocarem mais de uma vez o ministro Marcelo Queiroga, convocaram também o Pazuello, e aí sim, depois disso que a vacinação começou a avançar, que a gente começou a ter mais de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, mais doses de vacinas chegando no Brasil. Então a CPI já serviu para muita coisa, ela tá tendo uma repercussão aí internacional, que tá mostrando pra gente que o impacto dela, mesmo que o Bolsonaro não seja preso, que eu acho meio difícil, eu acho que vai demorar um pouco mais para ele ser preso, mas ele vai ser preso alguma hora. Ele pode não ser preso tão rapidamente, porque o crime de homicídio e de genocídio faria com que ele fosse preso mais rápido. Mas eu acho muito difícil que ele saia 100% impune, e de qualquer forma a gente tá vendo que a repercussão política já tá muito grande da CPI. Então, parabéns aos senadores da oposição que fizeram valer e que realmente estavam ali lutando por nós, que contribuíram para ajudar a melhorar as questões da pandemia aqui no Brasil. Então, parabéns aos senadores, e nós vamos continuar cobrando muito. Então, senta o dedo no like, se inscreve aí, ative o sininho para não perder nada, deixe seu comentário aqui de Fora Bolsonaro, porque nós vamos continuar fazendo a resistência por aqui e cobrando essa galera. Beijo, até a próxima!